Carol Camurji. Cola que é sucesso, agora é Cola no Podcast. Meu segundo convidado é ele, jornalista que representa a gente tão bem no mundo, não só no Brasil. Ele, Wesley Sattler. Que prazer ter você aqui. Ela tá nessa falando estreia de você, essa estrela que representa a gente tão bem lá fora. Obrigado. Né? Eu queria conhecer um pouquinho dos países que você já fez matéria, que trouxe tanto conhecimento pra gente. Primeiro, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Carol, eu que agradeço estar aqui no Cara a Cara com Carol. Com certeza vai ser mais um momento especial das nossas vidas. E hoje eu prometi que nós não teremos mais amarras, nem freios, nem censura. Você está livre para me colocar na parede e tirar o sangue dessa entrevista. Afinal, a gente está num país democrático, não é ainda, isso? Ainda, né? Well, dizem que assim esperamos, né? Wesley, uma coisa assim, uma curiosidade minha. Quem vem o Wesley Sattler agora, pensa que você já nasceu assim, né? Pronto, né? Pronto. E pelo que eu sei, você passou muito lá na sua vida, lá atrás, até chegar até aqui, né? Como é que surgiu essa ideia, assim? Primeiro, de se tornar jornalista, de ser esse comunicador nato que você é, né? Quem era o Wesley antigamente, pequenininho? Eu nasci em Minas Gerais, vim para o Espírito Santo muito novo, ainda com 3 anos de idade, então eu sou capixaba. Eu adoro falar que sou capixaba, com todo respeito e carinho a Minas Gerais, mas eu sou capixaba. Fui criado aqui, amo isso aqui. Minha mãe era professora, meu pai era representante da Coppertone, então não dava para vender bronzeador em Minas Gerais, né? Tinha que vir para a praia. Então a gente veio para cá, graças ao trabalho do meu pai. Eu era um menino super voltado assim, a brincar sozinho. Eu nunca fui de muita turma, eu gostava muito de ler, de ficar imaginando histórias mirabolantes. Então, assim, eu sempre fui muito introspectivo. Não era essa pessoa de festa, evento, todo mundo imagina, não. Eu era uma pessoa muito calada. Mas, assim, gostava muito de imaginar o que teria fora dos horizontes da minha vida, sabe? Eu fui criado numa igreja presbiteriana, então nós tínhamos, assim, um código de vida um pouco mais, como é que fala? Strict, rígido, né? De que não podia ir na praia no domingo, porque senão a gente ia queimar no inferno, não na praia, não no sol. Você está com que idade hoje? Hoje estou com 58 anos. Gente, 58 anos. Com rostinho de 35. Daqui a pouco eu pego a carteirinha de idoso. De idoso, mas vai melhorar essa questão de estacionamento na minha vida, pelo menos. Mas olha só. Então eu vou pular um pouquinho aqui para a gente ser mais, como é que fala, mais direto ao ponto. Quando eu cheguei na minha adolescência, meus pais faziam aquelas orações, né, na mesa de almoço. Que a minha irmã casasse, tivesse filhos, fizesse uma casa linda, uma família maravilhosa, e que eu também casasse, tivesse filhos, trabalhasse no Banco do Brasil, ou então na Siderúrgica do Tubarão, que era o que os pais queriam para os filhos, né? E eu fazia aquelas orações com meus pais. Só que depois eu ia lá para o quintal, subia numa goiabeira e falava assim, não, Deus, eu não quero nada disso não. Tira esse negócio da oração aí, eu quero uma vida de aventura, eu quero correr o mundo, eu quero ver o que tem do lado de lá. Eu não quero casar, quero ter filho, quero ter gato, cachorro, nada para tomar conta. Eu quero simplesmente desbravar o mundo. E eu pedi essas orações a Deus. E gato desse jeito não foi fácil, não, porque você sempre foi muito bem vestido, sempre teve muita presença onde você chegava. Não, olha só. Casado não, sozinho nunca. Nunca, solteiro não, sim. Muita calma nessa hora, também não é assim. Casado... Não, tô dizendo assim, por você não querer, tipo, né, porque tinha muita gente dando em cima de você o tempo inteiro. Toda hora tem uma pessoa interessada em ver o que tem aqui, né? Mas a gente vai fazendo aquela filtragem básica e vai curtindo a vida como qualquer ser humano. E sua família então era muito rígida? Era rígida, não era muito, não, porque deixava eu dançar. Minha mãe, por exemplo, ela me levava na discoteca, né, para Papagaio, Disco Club, ou então Blow Up, e falava assim, olha, você pode vir, mas 7 horas tem que sair e ir pra igreja, hein? Então eu aproveitava aquelas vespertinas, que chamava, aquelas matinês para adolescentes. 7 horas da noite? Da noite. Então eu ia às 2 horas da tarde, dançava com meus amigos lá, e tinha aquelas coisas que a gente chamava de mamadeira, vespertina, coisas para adolescente. Então a gente ia... Espuma, né? A gente ia, Tinha um que era ótimo, que era uma discoteca que você podia entrar com patins. Que era a... Azul? Não, ela funcionava ali onde... Ela foi antes da Blow Up ainda. Era uma delícia. A gente entrava de patins, ao som de John Travolta, aquelas coisas. E você tinha quantos anos? Eu devia ter meus 14, 15 anos, né? Eu fui criado, graças a Deus, nos anos 80 e 90, então foi maravilhoso. Aliás, a minha adolescência foi nos anos 80. E você morava onde? Vila Velha? Vila Velha, sempre em Vila Velha. Eu morava no centro de Vila Velha, depois Praia da Costa, onde eu moro até hoje. Então, com o tempo, eu passei a romper certas barreiras. Então, por exemplo, eu criei um personagem, eu tinha um nome
fictício chamado Aníbal Marciano. Eu falava para meus pais que eu ia estudar, por exemplo, com os amigos em Cachoeiro, voltaria só no final de semana, na segunda-feira, e nada, pegava o ônibus, ia para o Rio de Janeiro, assistia as peças de teatro todo dia, entrava no hotel com o nome de Aníbal Marciano. Que loucura, Meu né? Deus! Não fazia nem sexo, nem droga, nem rock and roll. Mas só o fato de voltar para casa, com aquela história que eu vivi, que eu conheci artistas, que eu ia nos bastidores conversar com a Marília Pêra, por E exemplo. sempre ia atrás de artista. Voltava você, né? santinho para casa. Como é que foi lá em Cachoeiro? Foi ótimo. Que nada, tinha visto peças de teatro, tinha rodado o Rio de Janeiro inteiro, eu tinha procurado conversar com os artistas dos bastidores, e eu voltava com aquela história maravilhosa que eu queria um dia contar nos meus livros. Então eu sempre vivia essas escapadas, entendeu? Até que um dia aconteceu de eu ir para os Estados Unidos com 18 anos, numa maior aventura da minha vida. Empurraram um cadeirante, um paraplégico, que ele precisava de uma pessoa que fosse um rapaz, porque teria que, né, partilhar da intimidade dele, teria que dar banho nele, enfim, ajudá-lo a ir no banheiro, sair do banheiro. Ele foi operar a coluna dele nos Estados Unidos, e ele precisava de um rapaz para empurrar a cadeira, ajudá-lo nas necessidades diárias e traduzir as consultas médicas. Eu já falava inglês, aos 18 anos eu falava fluentemente. Aos 12, 13 anos eu já lia todos os originais de Agatha Christie em inglês. Você fala quanto? Eu já li a Bíblia em inglês aos 12 anos. Eu vi uma matéria sua, você fala inglês. Falo inglês, falo um pouquinho de francês e espanhol. Mas inglês porque eu vi você já falando é a minha espanhol. língua também, que eu mais masterizei-me nela. Uhum. Então, assim, eu sempre cuidei muito dessa parte, porque meu pai queria muito que eu falasse inglês. Então, para agradar meu pai, eu comecei por aí e acabei me apaixonando por isso. Enfim, aí foi minha grande aventura. Fui parar dentro da Casa Branca, eu vi o presidente Reagan na minha frente, eu fui morar num bordel, a melhor amiga era uma prostituta porto-riquenha. Eu encontrei Elizabeth Taylor cara a cara, Richard Burton, Margot Fonteyn, sabe? Esse paraplégico era mais maluco que todo mundo junto, e a gente colocava a gente em aventuras e desventuras horríveis e incríveis. Tudo isso rendeu o meu primeiro livro, meu primeiro romance, Cadeira de Rodas e Romances Ingleses. Isso bem antes da televisão. Quando eu voltei para o Brasil, aí depois dessa passagem por Washington, D.C., com esse paraplégico, eu voltei aos Estados Unidos. E o spoiler desse livro, desse primeiro livro? Esse é o primeiro livro, que já está... Então, spoiler, desculpa, o resumo desse primeiro livro. Duas pessoas totalmente diferentes. Um paraplégico maluco, com a boca suja, falava palavrão pra caramba, com uma história totalmente louca, levou um tiro na coluna e tinha 5 histórias diferentes para explicar esse tiro na coluna. Então era uma coisa que a gente nunca entendeu como é que esse tiro foi parar ali. E ele achou que ele acreditava que indo para os Estados Unidos, retirando essa bala, ele poderia andar. E quando chegou lá, a história era outra. Ele jamais poderia voltar a andar. Porque se retirasse a bala, a coluna fraturava de vez e a bala já era parte do corpo dele. Só que quando chegou a essa realidade, os conflitos começaram lá dentro. E eu era uma pessoa evangélica, virgem, pura, estudiosa, tudo isso. E ele era o contrário absoluto. Só que ele, na cadeira de roda, ele voava. E eu engatinhava. Ele não falava inglês. Ele era feio, desdentado, tudo errado. E esse cara conseguia tudo o que ele queria. Só não conseguiu andar porque Deus não quis. Porque nós perdemos todo o nosso dinheiro lá. Nossa. No segundo dia dos Estados Unidos, nós estávamos sem dinheiro para poder pagar o hotel já, porque ele teve um acidente, nós gastamos dinheiro todo pagando o acidente. Nossa. E ele conseguiu recuperar tudo isso, conseguiu dar a volta a tudo isso, simplesmente me dizendo o que fazer. Então você imagina a confusão que foi. Dava um livro, dava um filme, não é verdade? E deu um livro que foi sucesso. Deu um livro, foi até o Wolf Maia, diretor da Globo, que é meu amigo até hoje, que falou, escreve esse livro, um dia nós vamos fazer um filme disso. Foi assim que eu comecei a virar também escritor, né? Mas eu sou jornalista, sou formado pela UFES. Enfim, eu gosto muito dessa área, né? A nossa área de literatura. Pena que cada dia as pessoas estão lendo menos, né? É verdade, hoje em dia, né, o livro está esquecido. Era tão bom a gente acompanhar o livro. Nada como um livro, são os nossos melhores amigos. E aí, Wesley, daí então, aí você com 18 anos, você Sim, viajou. Sim, viajei, voltei. Depois eu voltei para os Estados Unidos, eu fui aluno interno nos Estados Unidos, em Minneapolis, na Association of Free Lutheran Bible School, onde eu estudei a Bíblia. Meus pais queriam tanto que eu estudasse a Bíblia, que eu fosse pastor, né? Estudar a Bíblia eu estudei, pastor não virei não. Eu ficava lá mais interessado no inglês do que no estudo. Mas eu fui um bom aluno. Fiquei 2 anos como aluno interno em Minneapolis, voltei e assumi uma escola de inglês aqui, onde eu tive 3 escolas de inglês aqui em parceria com a mãe da Sandra Freitas, que é jornalista. Sim, maravilhosa. E depois eu formei em jornalismo
E comecei o programa Wesley Sattler, que vocês já conhecem. Que era babado, né? Modéstia à parte, o ícone Nossa, todo da mundo... programação do Espírito Santo. Que eu tenho 45 anos, eu sou um pouco mais nova que você, mas eu acompanhava a minha adolescência, você fazendo as entrevistas. Agora você vê, todos nós falamos em empoderamento feminino hoje, né? Você é uma mulher empoderada. O que é uma mulher empoderada, né? É a mulher que tem o poder de tomar as próprias decisões. As pessoas acham que é simplesmente a mulher que fala o que quer, ou que, enfim, se veste de maneira extravagante. Não. A mulher empoderada é a mulher que tem o poder de tomar decisões. E isso não é de hoje. Nós temos grandes rainhas da antiguidade, nós temos grandes personalidades femininas que são mulheres que mudaram a história. E tem uma mulher que mudou a história da minha vida. Porque eu me formei em jornalismo, como todos os nossos colegas se formaram. Eu queria fazer um programa que fosse diferente, eu queria entrar e fazer um programa que mudasse a história do Espírito Santo. Eu tinha esse programa na cabeça. O Espírito Santo só tinha programas que falavam de tristeza, buraco, isso, aquilo, assassinato. Ninguém falava bem do Espírito Santo, ninguém massageava ele, verdade. Ninguém mostrava as novas realizações, os melhor personagens lugar por trás morar. disso. Eu acho o Espírito Santo o melhor lugar do mundo. Então eu queria um programa que fosse uma vitrine de grandes sucessos. E eu não conseguia. Eu bati na porta da TV Vitória e ninguém me atendia. Volta depois. Na TV Gazeta, a mesma coisa, volta mais tarde. Deixar currículo na porta de todas as televisões, nada disso dava certo. Até que um dia um amigo, Cid Lucas, fotógrafo, me deu o primeiro conselho. Lucas, maravilhoso. Me deu um conselho que eu quero dar para você que está nos assistindo agora. O primeiro conselho, o conselho que mudou a minha vida. Ele falou: Wesley, você tem que entender que no mercado, no mercado onde nós agimos e trabalhamos desde sempre, quem manda não é o homem, não, é a mulher. A mulher, você tem que ganhar a mulher antes de ganhar o homem. Eu falei: mas como assim? Ele falou assim: o mundo é das mulheres. Você não está conseguindo falar com os homens, não, em situação de poder? Eu falei: não, nem Américo Boaz, nem os Lindenberg, ninguém me recebe. Sou lá de Vila Velha, ninguém sabe quem eu sou. Ele falou assim: procura a mulher do Américo Boaz. Eu falei: mas que conselho é esse? Não, é uma mulher bacana, chama Tânia Boaz, a mãe do Marcos Boaz e da Eduarda Boaz. Tânia Boaz, ela tem uma loja lá na Praia do Canto, vai lá e mostra o seu programa para ela e fala que o marido dela não está te recebendo. Eu fiz isso. Eu fui na loja e falei: dona Tânia, olha só, a senhora não me conhece, mas eu tenho um programa para o seu marido avaliar, ele não me recebe, que deve ter zilhões de pessoas atrás dele. A senhora pode dar uma olhadinha nisso aqui? Tânia, uma mulher realmente empoderada, que tomava suas próprias decisões, falou o seguinte: olha só, vou ler esse projeto, e se eu gostar, eu vou mostrar para Mequinho. Mas antes, vem cá, toma café comigo e me fala sobre você. Ali tomamos café igual aqui, conversamos, deu 3 dias eu estava contratado. Iniciando na TV Vitória. Na TV Vitória, que na época era afiliada da TV Manchete. Manchete. Iniciando o primeiro programa... que ano, você lembra? Claro, janeiro de 1994. Caraca. Então, nós iniciamos um programa que era totalmente inovador. Era um programa que ia naquela linha do Amaury Júnior, sem ter aquela ostentação toda, porque nós não seguraríamos um programa com aquela ostentação toda. Vitória não tinha todo aquele scope de empresários maravilhosos investindo em grandes coisas. Tinha alguns, mas não tantos. Então nós pegamos um programa que fosse um colorido social útil e não fútil. Entendi. A preocupação do Américo Boaz pai era essa: colocar no ar algo que fosse útil. E como é que você fazia algo que fosse útil e não fosse fútil? Mostrando como que aquela pessoa rica chegou até lá. Porque aí quem assistia os empreendimentos, quem assistia as grandes festas, os grandes eventos, entendia que havia trabalho por trás daquilo tudo. Então a gente começou a criar um programa que era diferenciado, mostrar grandes eventos, mostrar grandes realizações. O Shopping Vitória estava sendo inaugurado, a Terceira Ponte também. Verdade, foi no 94. Foi tudo acontecendo naquela época. Então eu estava no lugar certo, na hora certa, com o discurso certo. E criando o primeiro programa que era independente. Independente em aspas, porque ele era meu da TV Vitória. Tinha quanto tempo o programa? O programa começou com 40 minutos. Nossa, depois ele tinha 1 hora, de 1 hora e 40 minutos. E resumindo para vocês que não viram essa época, gente, o programa cresceu tanto, e foi um programa tão grande, que aqui no Espírito Santo, o Boris Casoy era ao vivo no Brasil todo. Aqui o Boris Casoy tinha que ser gravado para não atropelar o meu horário. Porque para não bater com e eu fui o único programa local do Brasil que bateu o Sai de Baixo. Caramba. Então eu fui capa do Jornal do Brasil. Eles vieram aqui me entrevistaram, me deram a capa do Jornal do Brasil como o único caso isolado de uma programação local que batia o Sai de Baixo. Aqui em Vitória o pessoal preferia assistir os seus personagens do que ver o Miguel Falabella pulando no sofá. Com certeza. Então, nós criamos uma identidade. Nós mostramos um Espírito Santo diferente. Então isso aí foi inovador. E aí começou toda a trajetória do programa Wesley Sattler, que depois virou... aliás, era programa Gente que é Manchete, depois virou Wesley Sattler. E aí chegou o momento, Carol, que outros programas começaram a aparecer também na linha do meu. A gente abriu o caminho para outros. Então outras emissoras começaram a fazer programas de colunismo social eletrônico também, que era chamado assim. Hoje eu falo que é um programa de variedades. E
Eu fui numa festa um dia e alguém falou assim comigo: parabéns, adorei sua entrevista com o Rômulo Arantes. Eu pensei, mas eu nunca entrevistei o Rômulo Arantes, né? Falei, já sei, os programas estão tão parecidos que já estão me confundindo. Isso não é bom, eu tenho que fazer algo que seja louco, que seja diferente, que eu deixe o pessoal lá atrás. Isso eu estou falando em termos de concorrência, não estou falando em termos de amizade, claro, não. É mercado, né? Aí eu pensei em fazer o primeiro programa internacional do Espírito Santo. E todo mundo naquela época, 94, 95, ia para Cancún. E você viajava os ricos, muito. Né? Eu não viajava, eu viajava muito antes da televisão. Já tinha percorrido quase a Europa inteira com mochila nas costas. Mas nessa época eu tinha responsabilidades. Eu fui criado da classe média, não era rico, milionário, nada disso não. Eu tinha que cuidar do meu dinheirinho ali. Eu só tinha um carro na minha vida, mais nada. Um carro que eu tinha comprado dando minhas aulas de inglês. Então, não tinha nada. Aí eu quis fazer o primeiro programa internacional, mas era caro levar uma equipe inteira para o exterior, para Cancún, para um resort, para gravar. Mas eu precisava de fazer aquilo. Então, o que eu fiz? Eu olhei para o meu carro e falei assim, se nada der certo, você vai me levar para Cancún, eu vendo vocês e nós vamos pagar esse negócio. Permuta? Nada, fui lá e comprei tudo em 30 dias. Mentira! Eu falei, eu vou para Cancún, volto, se eu não conseguir dinheiro para pagar esse programa, eu vendo, eu sei. Eu olhei para o cara e falei, você que vai me levar para Cancún. Mas permuta na época não rolava, pra gente ir gravar e ficar no hotel? Coisinha, nada, não era assim como era hoje, não. Entendi. Claro que teve algumas facilidades depois, mas na primeira viagem não foi assim, não. Enfim, consegui ir para Cancún, levei minha turma para Cancún e gravei o primeiro programa internacional do Espírito Santo. Quando eu voltei, eu fui visitando todo mundo e falei, você não quer anunciar esse programa não, que vai ser o primeiro programa internacional do Espírito Santo? Eu não só paguei o programa umas 3 vezes mais, consegui trocar de carro, nossa, tá um carro novo, e as pessoas viram aquele programa e começaram a me oferecer programas internacionais. As companhias aéreas, você não quer mostrar essa rota nossa? Você não quer mostrar isso, você não quer mostrar aquilo? Só a Air Canada me levou 16 vezes aos Estados Unidos. Então, a gente teve muita participação. Valdemar Nilson, que era o presidente da Rio Sul, aqui no Espírito Santo, da Rio Sul e da Varig, foi um grande patrocinador, o primeiro patrocinador do programa, me levou em todos os lugares que eu queria, com seus aviões maravilhosos. Então, a gente criou realmente uma estrutura bacana e foi crescendo. Hoje nós temos aqui 84 programas gravados fora do Brasil. É muito, e tem no Instagram lá, muitas... Tem muita coisa também, muita coisa. E você posta muito com os artistas, com o Novinho, vejo fotos com o Gugu, você já tirou foto com muita gente, Sabe o que eu acho? A vida é feita de encontro e desencontro, não é? A gente tem encontros maravilhosos, desencontros também, que é melhor esquecer, né? E aqueles que são maravilhosos, aqueles encontros que te trazem alguma coisa, que bom que tem uma foto para eternizar, né? Eu lamento aqueles que eu não tirei a foto, como o Clodovil. É isso que eu te pergunto. Até alguém que você queria muito ter tirado e não tirou, não eu conseguiu? passei uma tarde inteira com o Clodovil Hernandes, sabe? Conversando com ele, nos bastidores de uma peça que ele estava apresentando, um amigo nosso nos apresentou, ele e nós ficamos amigos ali naquele dia, naquela hora, e foi maravilhoso, e eu não tirei uma foto. Elza Soares também. Elza Soares, eu passei um dia na casa dela e não tirei a foto. Não tinha o celular, né? Você levava a câmera... Xuxa, você tirou? Xuxa eu consegui tirar a foto, sabe como? Adriano, que trabalha comigo, tirou a foto, deu entrevistando a Xuxa na televisão, e aquela foto ficou boa. E você conhecido e muito assim, todo mundo aqui em Vitória, você era a celebridade daqui, né? Todo mundo queria tirar foto com Wesley, todo mundo, né? Tipo assim, a Mauri não, Júnior, toda hora, toda festa que eu ia, tinha que tirar um tempinho. Tinha pra tirar fila de foto. E eu mesmo, fazendo começo de jornalismo, eu posso dizer agora, olhando nos seus olhos, que você também foi minha inspiração. Obrigado. Que estava fazendo lá jornalismo na Estácio, eu já pensava em ter um programa igual o seu. E hoje eu consigo, né? Mais ou menos no mesmo formato. Não é maravilhoso isso? Tipo assim, você foi uma da referência, porque você tem uma idade um pouco mais que a minha, eu tenho 45. Você tem 45, não parece, 45 anos. E aí eu falava assim, acompanhava, falava assim, gente, por que eu quis do YouTube? Porque eu tinha mais tempo para fazer meu programa, eu falo muito, né? Percebeu. Nada. E aí, Wesley, você foi uma referência. E também tem uma coisa para te contar, que eu acho que eu nunca te contei. O primeiro programa do Cola, que foi no final de 2021, em dezembro, foi no Prêmio Valor Empresarial. Uhum. Que era com a Dalila Salvato. Acho que foi em Vila Velha. Foi o primeiro programa que eu fiz como piloto. E você foi meu entrevistado. E você falou assim, não esqueço nunca, que você falou, eu colo nela, então que é sucesso. Eu lembro disso. E que a gente falou, o programa é Cola, que é sucesso. E falei pra você, e você... Sabe? Foi tão importante você estar no meu primeiro programa, assim, porque a gente se baseia nas pessoas com quem a gente quer ser, né? Ter referência. A melhor coisa é referência boa. E uma coisa que eu me identifico com você, porque você é igual a mim, você não... O pessoal fala assim pra mim, você não leva roteiro?
Falei, nunca levei roteiro. Nunca tive um papel na mão, não tenho papel na mão, é tudo aqui, ó. Aqueles 5 minutos antes de entrevistar a pessoa é fundamental. Você E, já sabe para onde vai. e tipo assim, então, você é muito natural nas suas entrevistas. E eu também sou muito autêntica. Eu não gosto de nada robótico. Eu também não. E você me ensinou muito. Então, assim, é uma forma de agradecimento, né, baba-ovo, nada, porque as pessoas saberem que você foi referência aqui, né, e hoje está podendo pessoas aí seguindo a sua carreira. Quero viajar tanto quanto você, tá bom? Se Deus quiser, a melhor coisa do mundo. Que eu já falei até pro Danilo, porque eu tenho um problema, não com avião, mas com lugar fechado. Eu tenho pânico. Eu só fico no máximo 3 horas. E você acredita que ainda não viajei para fora por causa disso? Nós vamos comprar um jatinho para você? Aí de 3 horas você pousa o jatinho em algum lugar. Eu tenho. Tem que ter um jatinho do Cola que é Resolvi? Resolveu. Mas você falou da Xuxa aí. Eu quero compartilhar com você uma história sobre a Xuxa, bem interessante, que os seus telespectadores vão adorar. Eu estava no Copacabana Palace, entrevistando, na verdade, um grande cinegrafista espanhol chamado Carlos Saura. Ele estava lançando um filme no Brasil e era um sucesso. Eu estava entrevistando esse homem no Copacabana Palace. Quando eu vi um movimento horroroso de gente passando, correndo para lá e para cá, câmeras, seguranças, eu falei, o que está acontecendo ali? É a Xuxa. A Xuxa vai lançar a boneca dela no andar de cima. E naquela época do auge, né? Que tava, a Xuxa não podia sair nem... Você ficava na dúvida quem você queria ver primeiro, se era ela ou a Rainha Elizabeth. Se tivesse sua frente, eu acho que eu agarrava a Xuxa. Eu queria ser Paquita. Todo mundo queria um pedacinho da Xuxa. As pessoas choravam quando vinha a Xuxa. Você lembra disso? Verdade. Se emocionavam. Eu era Tinha situações assim, louquíssimas com a Xuxa. E eu também fiquei louco para entrevistar a Xuxa. Só que eu tinha um microfone da Record desse tamanho na canopla. Não é igual essas canoplas hoje, né? Era menorzinhas. Mais ou menos. Eu tinha lá o símbolo da Record no microfone. E a Xuxa era Globo. E não dava para fazer aquilo nunca, mesmo porque eu não tinha marcado hora, entrevista com ela. Era impossível entrevistar a Xuxa. Você tirou a canopla. Não, olha o que aconteceu. Também. Qual é a lição número 1 que o jornalista aprende? O jornalista não pede licença. O jornalista pede desculpa. Ele vai. Não podia. Desculpa, eu não sabia. Mas ele tem que tentar. Ele tem que furar o cerco. Eu falei, gente, o não nós já temos. Vamos entrevistar a Xuxa. Entramos na fila dos convidados. Eu, o cinegrafista, o operador de áudio e o iluminador. Naquela época você andava todo mundo amarrado no outro, assim, ó. Uma cordinha pra cá, uma cordinha pra cá. Porque mas ela estava dando pra imprensa ou ela não? Ela estava numa sala especial dando entrevista e fazendo um almoço pra imprensa. Entendi. E eu entrei na fila dos convidados. Falei, não, a gente já tem. Vamos tentar o sim. E à medida que a fila foi chegando, eu percebi a figura da Marlene Matos na porta. Marlene Matos era a mulher que tacava terror no Brasil todo. É mesmo, tinha medo dela. Todo mundo tinha medo dela, porque ela era força por trás da Xuxa. Ela comandava a Xuxa, lembra? E ela era brava, era aquela mulher... Enfim, a Marlene era um poder do poder, né? Era impressionante. A gente também tinha medo da Marlene, porque a gente sabia a fama dela de brava, né? É verdade, é brava. E ao mesmo tempo admirava, né? Porque a Marlene foi a grande construtora do mito Xuxa. Sim. Então, quando foi chegando na fila, e a Marlene, eu fui reconhecendo a Marlene, e ela foi reconhecendo aquele monte de gente amarrado no outro atrás... Ela foi fazendo assim, ó. E eu fui eu lá. Né? Aí quando chegamos na beira assim, no final da fila, de frente para Marlene Matos, ela olhou para minha cara e falou assim, em que posso te ajudar, senhor? Bem assim. Eu virei e falei assim, pois é, olha só. Eu não fui convidado, eu estou aqui de penetra praticamente, mas eu estava entrevistando ali embaixo, e eu queria entrevistar a Xuxa. Ela falou assim, mas você é da Record. Eu falei, sou. É possível? Ela falou assim, Aí eu falei assim, então, que bom, pelo menos eu tentei, né? Ela falou assim, mas pro Wesley Sattler eu dou um jeito. Mentira, bafão. Na hora que ela falou isso, eu falei, oi? Ela falou assim, Wesley, você é danadinho, né? Você tem coragem, né? Eu falei, tenho. Ela falou assim, então, entra. Depois eu te explico como é que vai funcionar a sua entrevista. Eu falei assim, mas você não está me confundindo com ninguém, não? Que meu programa não passa no Rio de Janeiro, passa só no Espírito Santo. Ela falou assim, Wesley, minha irmã mora em Cariacica. E toda vez que eu vou a Cariacica, eu assisto seu programa e morro de rir. Já vi você no Camelo, você no Egito, você com aquela... Ela falou uma frase que eu nunca esqueço. Você naquela festa cheia de velhinha arrumadinha. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Aí ela falou, então, adoro você. Entra aí que eu dou um jeito. Rapaz, aquilo foi maravilhoso. E quando eu entrei na festa e fui correndo entrevistar a Xuxa, todo feliz, né? Encontrei uma barreira de jornalistas entrevistando a Xuxa. Então eu era mais um microfone ali, ó, tentando falar com a Xuxa. Mas estava ali, isso que é importante. Mas eu estava ali. E a Marlene te reconheceu. Mas a Marlene veio e me puxa pela camisa. Fala, não, senhor. Senta aí e almoça. Eu vou arrumar uma exclusiva com a Xuxa para você.
Menina, você acredita que ela pegou meu microfone, tirou a canopla e falou assim, ninguém sabe que você é Record. Pronto, nem eu. Eu almocei com meus amigos todinhos lá, quando a Xuxa terminou tudo, e cansada estava, foi sentar-se, a Marlene, não, Xuxa, tem mais uma entrevista para dar. Esse aqui é meu amigo, lá de Vitória, especial, e para ele você vai dar uma entrevista sem tempo. Sentei eu e a Xuxa no chão e a gente fez uma entrevista maravilhosa. E você tem essa entrevista até hoje? Tenho, e eu trouxe a Tem que entrevista postar do Espírito pra gente Santo. ver. Aconteceu uma loucura, porque imagina quando a Gazeta, quando a Globo viu eu furando furo de aquilo ali. reportagem. Nossa, era um furo de reportagem. E a gente ganhou uma audiência maravilhosa. Até porque a gente sabe que o nosso amigo, assim, só congelando aqui, o Michel, que é fã da Xuxa, Aham. saiu da Globo por causa que ele estava Você tietando. imagina o que era naquela época. Então, a gente enfrentou muitas dificuldades com essas concorrências acirradas que tinha, porque não tinha internet, gente. Não tinha todo mundo de celular. Então, era muito mais competitiva essa relação das televisões umas com as outras, né? Então, esse foi um momento com a Xuxa muito bacana. E agora, aí depois você teve um programa com a Luciana Gimenez, que fez maior sucesso na Rede TV. Olha só. A minha patroa é um avião? A Patroa é um Avião. Esse é o momento que eu adoro falar sobre ele, porque foi o momento que eu saí totalmente do sério. Então, assim, só na cronologia das coisas, né? Eu fiquei com o programa Wesley Sattler 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos, eu percebi que aí já tinha internet, já estava entrando Facebook, aí as pessoas já estavam diluindo um pouquinho mais a audiência. E você já estava com o seu estúdio? Não, que é esse estúdio que você tem? Não. Ah. Eu estava ainda gravando externas com o programa de festas e eventos. Mas eu percebi que aquilo tinha data marcada para terminar. Por quê? A mídia social estava entrando. E as televisões estavam exigindo que nós fizéssemos matérias pagas. Só podia participar do programa quem pagasse. Ah, mas na sua época não pagava? Pagava, mas uma coisa é você colocar uma ou duas pessoas pagando. Outra Entendi. é colocar uma lei. Só entra no programa quem pagar. Entendi. Quando começou a entrar essas leis, e o programa tem que faturar mais de não sei quantos mil por mês, mais de não sei quanto, o programa ia virar um Shoptime. Entendi. E eu não queria virar um Shoptime, nada contra, mas eu queria fazer uma carreira mais longa de entrevista. Então, eu encerrei o programa Wesley Sattler no auge. Entreguei o programa com todas as cotas de patrocínio cheias, vendidas. Todo mundo achou que eu era louco, que eu estava entregando um trono dourado de graça para a TV Vitória de volta. A TV ficou chateada, todo mundo ficou chateado, mas entendeu que eu não queria mais fazer um programa onde eu fosse obrigado a vender conteúdo. Entendi. Aí, o que aconteceu? A Gazeta me chamou para assumir o papel do Hélio... O emprego que o Hélio Dória tinha deixado vago, aquela coluna social da Gazeta. Social. Aí eu fui trabalhar em casa, e escrevendo da minha própria casa, enfim. Mas chegou depois de 7 anos, eu estava com saudade da televisão. E precisava voltar. E a Gazeta falava, não pode entrar em outra televisão que não seja do Grupo Gazeta, no Espírito Santo. Foi a brechinha que eu achei. Aí eu falei, no Espírito Santo. Aí comecei a bater de porta em porta, no Rio de Janeiro, São Paulo, atrás de uma oportunidade na televisão. Resumindo muito para você, consegui na Rede TV. E quando eu cheguei lá, para apresentar o meu programa, a Mônica Pimentel, que é a diretora, falou, não tem como, a Mauri Júnior já está aqui. Mas nós gostamos muito de você. O seu trabalho é maravilhoso, a gente quer você. E você pode nos ajudar a resolver o problema com o programa da Luciana Gimenez. Super pop. Né? Super pop. Eu falei, que problema? O problema é que a Luciana trabalhou muito barraco, conflito social, que chamava, né? Conflito social, tudo mais, e espantou a dona de casa do programa. Aí eu volto àquela primeira conversa nossa, o empoderamento feminino. A mulher é quem decide a compra. Se a mulher falar assim, bem, não compra esse carro não, que não cabe nos nossos filhos. Ele não compra aquele carro. Se ela chegar no apartamento e falar assim, não gostei desse não quero morar nesse apartamento não, vamos ver outro. Ele não compra aquele apartamento. A mulher tem roupa, bem, você não ficou põe essa roupa não. Tá? Te engordou. O homem não compra mais aquela camisa. A mulher tem um poder de compra. E a mulher manda nessa indústria doméstica. Sabonete, como é que fala... sabão em pó, utensílios de cozinha, tudo que poder imaginar, a mulher é o poder final. Não só no doméstico, mas como eu falei, outras também, carros, casas, tudo mais. Com certeza. Então, quando a mulher sai desse perfil, você perde muito. Você tem que ganhar a mulher sempre. Então, a Luciana, com esses barracos todos aí do programa, ela perdeu a audiência da dona de casa. Então, o que aconteceu? A dona de casa saíram todo mundo dos patrocinadores. Então, ela tinha que recuperar aquilo. E como é que ela recuperava aquilo? Trazendo a família de volta para o programa. E como é que trazia a família de volta para o programa, que é famoso por extrapolar o limite da família?
Então eles criaram esse quadro, A Patroa um Avião, que foi o primeiro quadro de transformação. Que eles viram eu no exterior, não sei aonde aí, e falaram... Que transformação que né? era, A gente pegava uma pessoa, uma dona de casa humilde, que não tinha tido tempo nem condições de cuidar de si, e a gente dava aquela garibada, dava aquele banho de loja nela, tudo, depois apresentava ela para o marido, toda bonitona, para a família do palco, todo mundo chorava, se abraçava, e virava uma coisa maravilhosa, né? Então o programa foi tão sucesso, ele teve uma audiência tão espetacular, que eu fui chamado para ser apresentador junto com a Luciana Gimenez, toda quarta-feira, no palco, junto com ela. Foi meu primeiro grande contrato como apresentador nacional, foi uma experiência E ficou quanto tempo aí? Quase 4 anos. Quase 4 anos, aí depois você retorna para Vitória. Aí o programa, o quadro acabou, porque a Luciana, o Super Pop passou a ter 2 dias de semana só, era todo dia. Passou a ter 2, aí tudo foi enxuto. Não tinha lugar mais para nem esse quadro, nem outros, né? Então eu voltei para o meu porto seguro, que é a minha cidade. Sim. Que é Vitória. E aqui eu assumi a Record News, estava iniciando, depois voltei para a TV Vitória, depois assumi a TV Ambiental. Ambiental, que ainda você está com a TV Ambiental. A TV Ambiental acaba de ser encerrada suas atividades, ela fechou momentaneamente, ela está sendo vendida, então ela reabre em breve com um novo dono. Entendi. Eu não sei se vou estar junto com eles ainda nessa Mas empreitada. você fez muito bem, inclusive eu assistia muito pela net. Sim, tinha Alexandre Garcia. Deixa eu te falar, foi o melhor. Eu acho que de todos os trabalhos que fiz de televisão, eu considero o melhor. Porque foi o mais maduro. Eu pude dirigir uma televisão inteira. Isso aí, com a sua experiência. Eu peguei uma televisão que tinha 13 anos e não tinha nenhum anunciante em 13 anos. Quando eu peguei a TV, eu fui dirigir a TV Mental e nós vendemos o primeiro patrocínio, não tivemos nenhum papel para poder fazer a transação. Então nós conseguimos colocar uma televisão com 45 programas no ar, com prefeituras anunciando nela de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Assembleia Legislativa, Grupo BMW, muita gente investindo nela. Conseguimos colocar 45 programas no ar com 4 funcionários, 24 horas no ar. E não tinha, toda hora era uma coisa, né? Tem vários jornalistas trabalhando com você. Só que agora o grupo que era dono da TV Ambiental assumiu outras frentes, como, por exemplo, o cabeamento do submarino das plataformas da Petrobras, enfim, coisas grandiosas. E colocaram a TV à venda. Então ela está fechada nesse momento porque ela está sendo vendida para um outro grupo. Como ela vai reabrir quando, eu não posso falar ainda porque nem eu sei. Não. Mas ela volta aí bonita e mais poderosa. E aí eu vejo lá o Wesley Sattler candidato, gente, a deputado. Me conta isso, assim. Essa experiência foi a primeira vez? Foi a primeira vez. Eu tinha medo dessa experiência. Eu morria de medo. Todo mundo falava, entra pra política, entra pra política. Eu falava, não estou pronto ainda. Mas você sabe que você, onde você ia, você tem esse carisma, você conquistava, as pessoas ficavam ali sempre em volta de você. Eu acho que era seu perfil. Eu também acho, mas olha só, eu aprendi muita coisa nessa caminhada também. É bom lembrar que eu fiz uma campanha para deputado federal agora e não levei, não ganhei, perdi. Sim, mas ele fez para federal, de repente tem para estadual. Claro, começa lá em cima logo, né? Né? Se for para causar... Perde bonito, vai causar casa bonito. Tô brincando. O negócio é o seguinte, por que eu escolhi federal? Porque o que eu queria fazer é dar visibilidade ao Espírito Santo. Então eu precisava estar na plataforma nacional. Que é uma coisa que você já fazia. Eu precisava estar lá para buscar valores para o Espírito Santo, investimentos para o Espírito Santo, dar visibilidade ao turismo do Espírito Santo, que é a minha grande paixão. Então, essa era a minha meta. Então, quando eu pensei, já fiz tanta coisa na vida, agora eu estou pronto e preparado para poder assumir um desafio desse. Então, eu aceitei participar dessa corrida maluca. E foi maravilhoso. Eu fui em todos os municípios do Espírito Santo, conversei com todo mundo. Tudo que era evento, tudo. Eu fiquei num partido que me deu, era o União Brasil, que me deu valores para poder manter aquilo ali. Eu não saí de lá apertado, devendo dinheiro a ninguém, sabe? Consegui fazer tudo direitinho. Fui o primeiro a ter as contas aprovadas do Espírito Santo, sabe? Fiz tudo tão direitinho que eu fui o primeiro que saiu com as contas aprovadas. Gente, teve até assim uns fights que rolaram, que eu estava presente no dia do Manguinhos Gourmet, que você chegou até... Quebrei um dente. Não, vou te falar. Do concorrente ainda. O concorrente quebrou meu dente. Vou te contar. Fiquei banguelo logo na hora de entrada. Aí... eu estava no Manguinhos Gourmet, o meu concorrente ali da Serra era o... Oh, meu Deus, como é o nome dele? Que pessoa querida lá. Mas foi ele que te deu a cotovelada? Foi. Não, ele foi me abraçar. E ele, Wesley, você está aqui na minha terra. Mas ele me abraçou e deu uma cabeçada tão grande, que ele era mais alto que eu, que me bateu aqui no meu dente, quebrou meu dente no meio da festa. E você foi atrás do dentista e falei, peguei o dente no chão, falei assim, eu volto já. E depois voltou. Fui no meio da rua, achei o dentista, coloquei ali na avenida principal, colei o dente e voltei para Wesley sendo Wesley. Wesley sendo Wesley. Mas voltando à política, então foi muito bom.
Agora, é claro, qual a lição... Quantos votos você teve? Eu tive quase 2.000, foi pouco. Dá para me eleger vereador, talvez. Mas deputados... Porque também essa política que a gente está vivendo é muito difícil, né? A gente não sabe, às vezes a pessoa fala, estou votando em você, mas na verdade está com... olha só, mais ou menos para o meu caso. Teve gente que falou assim, que você é muito tão ruim, conhecido. né? Foi traído, né? Quanta gente te conhece, quanta gente não vota em você. Fala, pera, muita calma nessa hora. Eu não vou sair dessa magoado, nem triste com ninguém, não. É uma Primeiro, experiência. porque quem votou em mim foi a classe A. Pai do Canto e Pai da Costa. Qual foi a minha grande dificuldade nessa eleição? Eu não consegui vencer o coração da classe B, C e D, porque eu nunca tinha feito trabalho nenhum para essa classe. Eu sempre trabalhei vendendo produtos de alto luxo, visitando países internacionais, eu sempre falei para um grupo muito específico. Então, como é que de uma hora para outra eu quero ganhar o grande público? Eu tinha que ter trabalhado mais o grande público, ter me mostrado mais para eles como pessoa, ter tido mais tempo de percorrer as casas. Então, eu encontrei essa barreira de muita pessoa achar que eu sou elitizada, que eu sou de um grupo específico, que eu não ia representar os interesses das pessoas menos favorecidas ou coisas assim. Então, essa é uma coisa que eu tenho que, se eu quero entrar na política, eu tenho que ganhar o coração dessas pessoas com propriedade. Trabalhar mais, me envolver mais com ações comunitárias, me envolver mais em cada bairro, em cada cidade, para ganhar esse público. Mas você pensa ainda... Acho tudo possível, porque a experiência foi tão boa, eu adorei. Então você não arrependeu de ter? Não, nem um pouco, adorei, foi maravilhoso. Eu voltei outra pessoa a gente renasce nesse negócio. E depois até viajou, né, que eu vi. Então vou te contar como chega lá. Então, essa foi uma experiência que eu aprendi. Outra é o seguinte... Essa eleição estava muito dividida em quem gritava eu sou Lula e quem gritava eu sou Bolsonaro. A esquerda tinha dificuldade em me aceitar, porque achava que eu era do empresariado, elite, porque me viu trabalhando tanto tempo nisso tudo. Elitizado. Então a esquerda já tinha uma tendência natural a me rejeitar. Então eu tinha que contar com os votos da direita. Mas a direita, se você não era Bolsonaro e não gritava Bolsonaro, você não era aceito. Você estava acima do muro, digamos assim, né? Tipo assim, para as pessoas... E olha só, eu nunca acreditei em nenhum dos dois Messias, nem no Bolsonaro nem no Lula. Sabe, eu acho que o nosso Messias ainda vai chegar. Não é nenhum, no meu entender, não é nenhum dos dois. Então eu não queria entrar naquela plataforma de gritar Lula ou Bolsonaro. Você queria mostrar o seu trabalho. O meu trabalho, o que eu quero fazer. Então, mas nessa eleição não tinha lugar para isso. Não tinha. Você tinha que ter colocado, tipo assim, não, eu sou Bolsonaro ou eu sou Lula. Aí você tem a Soraya Tronic. E toda vez que entrava no ar lá, tirava voto de qualquer... Nossa. Porque ela falava tão mal do Bolsonaro, e enfim, ela falava aquelas coisas todas, que as pessoas que viam que eu estava no partido dela falavam, Wesley, desculpa, mas nesse partido eu não voto não. Então eu fiquei sem o apoio da esquerda e sem o da direita. Então foi complicado você levar essa eleição na primeira vez. Então tudo isso justificou o número de votos que eu tive. Mas dizer assim, foi traído? Não, foi traído se os meus não votassem em mim. Primeiro, 2 mil, é muita gente. Se você pensar... Olha só, se você pensar assim, aquele povo que eu sempre trabalhei, que o Pai do Canto, o Pai da Costa, eles votaram. Sim. Então eu não fui traído. Não foi. A minha situação eu não consegui chegar e que abraçar o público que faz a diferença, que muda os votos. Entendeu? Então eu tenho que trabalhar mais isso ainda. Eu aceito isso com uma humildade, porque eu acho que isso aí foi uma lição que eu aprendi. Não consigo ganhar um público em 3 meses, sabe? Sendo que 30 anos... Mas não é porque você era bolsonarista, você tem cara de bolsonarista. É porque é isso que as pessoas pensam. Engraçado, eu não sou bolsonarista. Eu entrevistei o Bolsonaro, já conheço o Bolsonaro desde os programas da Luciana Gimenez, entendeu? Não sou... Agora, eu não sou de esquerda. Eu sou de direita. Sim. Mas eu não sou de direita radical. Entendi. Por quê? Por que eu sou de direita? Porque eu não acredito que o Estado tem que se meter tanto na vida das pessoas. A esquerda gosta de muito Estado na vida das pessoas. Eu gosto de menos Estado na vida das pessoas. Entendi. Então, por isso que eu sou de direita. Agora, até onde a direita estiver trabalhando direitinho também. Agora, virar assim, o personagem A, o personagem B, não entro nessa. Você queria mostrar seu trabalho e você fez certo. Então, todo mundo, os marqueteiros falavam, vai, grita Bolsonaro. Eu falei, eu não vou gritar Bolsonaro, eu não quero carregar isso na minha história de vida. Eu não acho legal, assim, me apegar ao discurso dele, eu tenho o meu. Mas só que na política não é lugar para isso. Você tem que fazer coisas que você não quer fazer, que você não tem que fazer. E você não queria, porque eu falei, não. Ainda, e você queria é a fazer... minha experiência, eu quero fazer o que eu acho que é certo. Se as pessoas não votarem, não entenderem isso de primeira, eu vou entender de segunda, de terceira. Eu não tenho pressa para nada. Eu estou naquela parte boa da vida. Eu já fiz a minha vida, já fiz a minha carreira, 90, sei lá quantos % dela já. E hoje você mora muito bem em Vila Velha, numa mansão linda. Não sei o que está dizendo. Que ela estava construindo aí, que eu sei, né? Agora, me fala aí, o seu coração, como é que tá? Já está tomado. Gente, viu, né? Senão, já tem muito tempo. Tem uma pessoa maravilhosa, conhece, que cuida de mim.
de uma maneira fantástica, porque cuida de tudo na minha vida. E cuida com carinho, com amor. Então eu não posso reclamar disso também, não. Não ando sozinho mais, não. E agora os planos agora para o futuro, agora de 2023, o que você tem aí em mente? Olha só, eu já tenho 6 livros editados, né? Certo. Lançados no Brasil todo. Agora eu vou pro meu não, 7, eu vou pro 8º livro. Sim. Só concluindo a história da política. Certo. Gente, o negócio é tão complicado quando você trabalha com imagem, que quando você oferece uma vitória, todo mundo que está do seu ladinho. É verdade. E eu experimentei na política a minha primeira derrota. A derrota é um negócio que dói. Você fala que não dói, mas dói. Eu passei 3 dias Ninguém chorando. gosta de perder. Passei 3 dias com raiva. Ai, Deus, por que me fez perder? Tudo isso. Porque perder é um negócio chato, não é verdade? Mas depois de 3 dias, Jesus falou o quê? Ressuscita. Não foi assim que ele saiu? Eu falo que na Bíblia tem 2 exemplos bons. Quando Jonas foi engolido pela baleia, ou pelo peixe grande lá, que levou ele para baixo do mar lá, ele ficou 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Para depois ser julgado na praia, né? Vomitado lá na praia, vivo e tudo mais. E Jesus também, 3 dias e 3 noites, Jesus demorou para ressuscitar. Então ele dá para a gente 3 dias e 3 noites para você chorar, gritar, espernear, fazer o que você quiser. Mas depois de 3 dias, meu filho, levanta a cabeça e vai para cima. E quando você tem uma derrota, mesmo que não seja uma derrota, mas seja simplesmente mas te faça se sentir derrotado, você tem que oferecer para o seu público com que você trabalha a verdade. Estou triste, estou chateado, mas vamos atrás de uma outra vitória. Então, o que foi a minha outra vitória? Eu falei, vamos pegar aquilo que eu sei fazer e fazer bem feito? Fui para Londres e Miami e gravei 11 programas de televisão, contando histórias maravilhosas, contando coisas lindas, desbravando terreno. E eu trouxe o Espírito Santo logo depois da política, mais coisa bacana para mostrar para o Espírito Santo. É uma vitória. Então, quando você coloca assim, uma vitória vai sobrepor numa derrota, e por aí vai. É assim. E você, sucesso é o momento que você fala, que vocês estão falando aí, que já que é ao vivo. Olha como é que a gente conversa tanto, né? Já passou o tempo? Não, mas só finalizando, Wesley. Então você teve experiência boa na política, viajou, gravou vários programas, vai lançar outro livro agora. E mais o quê? Eu sou quem acompanha minha carreira fala assim, é o Wesley do Inverno VIP. Eles adoravam o Inverno VIP, lembra? O maior evento de montanhas que lançou Pedra Azul. Outros falam assim, não, é o Wesley da Luciana Gimenez, adorava Patrão Avião. Outros falam assim, não, é o Wesley dos programas de festa, adorava aquelas festas. Outros falam, o Wesley dos programas da TV Ambiental, que é o mais novo internacional. E outros falam, o Wesley que escreveu aquele livro lindo que me tocou. Então é tão bom saber que numa carreira de 30 anos, quase 30 anos já, tudo você fez com excelência. Você entregou e ganhou o coração das pessoas. Então isso é mais importante, entendeu? Ainda não posso dizer que eu sou o Wesley da política. Ainda não. Mas eu estou começando uma historinha, que ela pode ter vários capítulos ainda. Nada é tão fácil. A gente tem que ser 2 horas com o Wesley, porque eu preciso perguntar um babado, um bafão. Meu Deus, que medo. Você teve uma briga aí com um cantor famoso que eu sei. Eu? Porque assim, entre os jornalistas a gente fica sabendo. Briga? Briga não, um bafão, uma discussão, não sei. Pode ser mais claro, vai lá. Como que é o nome daquele cantor roqueiro, gente? Me deu um branco agora. Axl Rose? Não, o que aconteceu? É o roqueiro que você está falando, pensei que fosse sertanejo. Não foi briga, não. Não foi, não? Não, olha só, as pessoas confundem. O Axl Rose, grande vocalista do Guns N' Roses, ele se meteu numa encrenca. Foi ele que se meteu numa encrenca e você estava lá para... Não, eu nem conheço ele. Eu estava aqui no meu lugar, na minha vida aqui, e ele se meteu numa encrenca lá no Rio de Janeiro. E uma pessoa comum disse a ele que eu tinha condições de resolver. E você sabe o que eu resolvi? Eu resolvi aquilo. Mas você ajudou ele. Ajudei a ele. Mas as pessoas, como ficou um negócio meio misterioso, tem gente que acha que eu tive até caso com o homem, coitado. Mentira! Então, eu nunca vi o cara. Então, o que aconteceu? Eu consegui ajudá-lo, e ele escreveu, uma carta pública, dizendo que ele nunca tinha encontrado um jornalista honesto na vida dele, que eu tinha material para ganhar milhões e milhões vendendo para os tabloides ingleses. E eu preferi resolver o problema... Tá vendo como é que é o telefone sem fio, né? Fala confusão e você acabou ajudando. Não, gente, o telefone sem fio é a coisa mais louca do mundo. Minha mãe estava no cabeleireiro esses dias e tinha uma revista uma revista que eu estava na capa da revista. E uma mulher pegou a revista, minha mãe nem tinha visto a revista, e falou assim, olha esse Wesley Sattler aqui, dá uma de rico, de gostoso, de poderoso, mora lá não sei aonde, e a mãe dele mora na favela lá na... Nossa! Lá com minha mãe do lado. E trata a mãe dele mal, a mãe dele passa fome, um monte de coisa. Isso, cara, é um nojo.
Minha mãe falou assim, não, eu não moro nesse lugar que você falou, não, eu sou mãe dele. É, Foi muito engraçado, porque o telefone sem fio vai criando situações muito loucas. Mas Então, você já teve algum babado com algum artista? babado de briga ou de Dos dois. De treta? Ou de treta, já ficou com algum bafão de alguma gente famosa? Você sabe que eu gosto muito das pessoas comuns. Eu não gosto famosinho, me incomoda um pouco. Mas teve algum famoso que já deu em cima de você? Ah, já dei uns beijinhos na boca aqui e ali. De quem? Já. Ah, não vou Pode falar, contar né? não, chata. Brasil. Não vai comprometer os outros aí. De qual ramo? Ramo de novela, TV Globo, pronto. Pronto. Pronto, já rolou aí. E briga, gente, olha só, não vou dizer briga, mas eu fiquei muito chateado recentemente com uma pessoa muito conhecida, porque ela humilhou outros na minha frente. Você quer me matar de raiva é humilhar as pessoas, achar que você é mais importante que elas, quem é? ostentar quando perto de pessoas que estão em necessidade, entendeu? Essa pessoa que se diz rica, chegou aqui em Vitória e aí humilhou uma amiga minha, que estava simplesmente servindo ela. Aquilo para mim foi o suficiente para poder entrar num clima de discussão com ela e encerrar a amizade. E você é muito amiga da Val. Sou. E aí, a Val, como é que você diz dela? Agora eu não sou muito amigo da Val, sou amigo da Val. Você é amigo. Porque sempre tem muitas fotos de você. Encontro sempre, etc e tal. Agora daí dizer que é amigo também, né? Amigo tem que ter um pouco mais. É, amigo tem Eu sou que muito ser amigo do Wolf Maia da Globo, que é um cara que Tem sempre prestigiou o conhecidos Espírito e Santo. amigos, Tem né? conhecidos e amigos. Amigo hoje em dia, Carol, nossa senhora, a gente tem que pensar 10 vezes, hein? Agora me conta aqui, Wesley. Então os planos para você esse ano promete. Tá bom, já estamos indo, porque senão a gente vai ficar aqui 2 horas e o Wesley tem muito bafão para contar. Você promete voltar para a parte Volta, eu 2? conto, parte 2. Os babados? Vamos contar tudo que aconteceu nos invernos Os VIPs. o bafão. Com os artistas do inverno VIP. Nossa, Isso. é muita história. Nossa, porque eu achei que você tinha ficado com o Axl Rose, tá? Ah, pois é, não fiquei não. A Luciana Gimenez estou com o Mick Jagger, eu não fiquei com o Axl Rose não. Nossa, você não deu sorte, né, amor? Né? Oh, Não. meu Deus do céu. Mas olha, parabéns por todo o seu trabalho, pelo seu sucesso, tá? Cola que é sucesso e eu colo em você, como você diz lá em mim, lá no A gente comecinho. cola junto, A gente tá coladinho. E obrigado por ter aceitado o meu convite. É um prazer. Olha, é tão bom conversar com amigo, conversar com colegas de profissão. Que E nos que, permitem, tipo, sabe, abrir o coração assim. Eu próximo, que você me leva para poder perder esse medo do avião? Já te falei, jatinho, hein? Vamos de jatinho, né? A gente vai pingando, vai parando. Aqui você vai fazer alguma coisa no carnaval? Eu vou continuar escrevendo meu livro, eu tô terminando Não, mas o você livro. não ia fazer uma viagem pro Egito? Não, Mudou, desisti. desistiu? Porque quando eu fui à Inglaterra Poxa, agora, eu me querida. apaixonei. Eu já acabei de chegar do Egito, eu ia fazer outra viagem só senão pra... ficar muito cansativo, né? Mas eu fiquei tão apaixonado por uma história que veio à minha cabeça. E quando a história veio, você tem que tirá-la da cabeça. Eu já estou no quarto capítulo já. E no carnaval eu quero terminar. Então, vou te dar uma lembrancinha. Pega aí pra mim, Wesley. Da Semblant. Aqui dentro tem alguns brindes da Sisley. E também pra você ir lá, porque homem também se cuida, Claro, né, meu bem? Tem que chegar aos 58 Olha, anos. gente, 58 anos. Para, olha isso. Ai, meu Deus, um gato desse. Tem aqui pra você uns mimozinhos Obrigado. da Sisley, Muito tá? obrigado. E a caneca também é sua. Ah, posso levar a caneca? Pode. Eu adoro colecionar a caneca dos meus amigos. Pode, a caneca é sua. E tem aí uns negocinhos, uns vouchers pra você Tô usar. vendo um monte de coisa boa aqui. Pré-treino. Olha. Pré-treino? Tem Eu adoro tudo. treinar, gente. Tem tudo. E tem um voucher aí pra Hoje você eu vou usar treinar, negócio de saindo barba. daqui eu vou negócio pra de- academia agora. Não, tem uns vouchers aí, cuidado, que negócio de barba, de Ah. depilação, de não sei o Aqui? quê. É, Ok. tá? Muito obrigado. Então, aqui eu curtam. agradeço aqui, a Semblant. A Semblant, isso Aham. aí. E aqui ofereceu o nosso lanchinho, que foi a Fênix Padaria. Obrigado, Fênix. Sempre tá com a gente, Móveis Conquista, que também tá vindo aí, Joanis Massaro. Ele é maravilhoso. Você né? conhece? Conheço. É o próximo entrevistado? É um grande Já tá incentivador aí. da mídia capixaba. Isso aí, vamos... Ele e Valdeci Torezani são pessoas que nunca deixam de incentivar o capixaba. E eu vou saber da história dele, desde a raiz agora. E é bacana, tá? Um cara empreendedor. E tem muita gente legal. Muito obrigado, Wesley. Cola, que é sucesso. Gente, ó, muito obrigada. Tamo junto. Fica coladinho que tem Joanis Massaro aí. É ao vivo, quem sabe faz ao vivo, não é isso? Ou então, meu filho, se joga. Não volta atrás, não. Se joga pra oferenda. Tchau, Wesley. Tchau, beijão. Muito obrigado.